3, 2, uou! Ao som de Castelo Forte, em homenagem ao Alisson, nosso pastor mais assembleiano que nós temos aqui. Sério, pastor sério. Tudo bem, gente? Muito legal estar de volta aqui nessa jornada. Que jornada é essa, Demetrios? É, o RIP virtual. E a minha volta também, né? Nossa, tão esperada, cara. Nossa, recebi tantos e-mails. Ele me demitiu um tempo, ele fez que ele tinha prometido, mas agora eu voltei com muita insistência. Ficou de banco, Alisson. Ele pecou e ficou no banco. Isso aí é suspensão temporária do contrato de trabalho. Tá em moda hoje, né? Tá na Desemprego e tal. Layoff. Tá no layoff. Layoff. Muito legal, bacana estar de volta aqui. Convidados especialíssimos hoje. Demetrios, apresente o seu rapaz à sua direita, por favor. Esse rapaz à minha direita aqui é o Alisson. Eu não cheguei a conversar muito com ele ainda, mas eu sei. Legal, mas bacana. eu fiquei sabendo que ele é um conhecedor nato do Apocalipse. Eu quero sentar com ele pra falar com ele. Que eu amo conversar sobre Apocalipse. Então hoje vai os selos do Apocalipse pra baixo. É isso. Hoje, inclusive, conversa sobre mentira, né? Imagina. Legal. Mas Alisson, pastor. Amém. Sabe, não é pastor Alisson, é o Alisson pastor. Sim. Pronto, faz. Simples assim. Ou simplesmente Alisson, né? Simples, a lição. A sua câmera é aquela lá, se quiser dar um tchau aí. Tudo bem, Manda um galera? beijo pra esposa. Estamos aí. Um beijo pra minha linda que tá em casa, fazendo os trabalhos domésticos. Brincadeira. Alguém tem que trabalhar nesse trabalhando essas horas. Beijo pro meu pai e minha mãe pra você, né? Xuxa. E aqui, não menos importante, esta figura impoluta, esta figura quase que escatológica, é o Fran. Só Fran? Tem que ser Franciel? Não, pode ser Fran, é o Fran, que é o meu consultor para assuntos de emagrecimento. Fran, que tem um espaço de emagrecedor? Espaço emagrecedor? Vida saudável. Vida saudável. Pronto, Fran nos visitando aí. Alisson, quanto tempo de evangelho? Eu? 10 anos. 10 anos, cara. 10 legal. Fran que começou a caminhar com a gente faz pouco tempo agora, né, Fran? 2 meses? 3 semanas. 3 semanas? 3 semanas. Nossa, é muito cedo bom, mesmo. Bom pra ser lapidado. Que legal. E hoje tratando de, como o Demetrios falou, o assunto é João 5, jornada em cima de João, e João 5, então vamos abrir a Bíblia aí. Tem Bíblia aí, ô Fran? Sim. João 5. Pronto, o cara tá no esquema já. Essa Bíblia aqui. A Bíblia de papel mesmo, olha só, o pessoal é mais tradicional. Já tava usando celular, né? Fica a ala tradicional aqui, a ala moderna pra cá. É mesmo. E aí, o tanque de Betesda. Já ouviu isso, Fran? Não. Legal, é isso mesmo. Melhor, o trato é o seguinte, você não entendeu, não entendi, não concordo, explica de novo, porque você tem que dar o time, porque tem um monte de gente assistindo a gente lá, que aquela câmera tá só em mim, tá? Não é pra cá. Muita gente assistindo a gente lá, que também não entendeu, e você precisa ajudar a gente aí. Tá jóia. Fechado? Fechado. Legal, cara. Pergunta pra você, Demetrios. Você já ouviu falar de alguma cura física mesmo, feita por religiões? O cara foi curado no candomblé, foi curado no espiritismo, foi curado no catolicismo, no evangelicalismo. Você conhece pessoas que foram curadas? Conheço, assim? Inclusive, é da minha família. Porque foi até um acidente mesmo, físico, teve um corte lá no pulso. Aí acabou que a mãe dele é da Igreja Católica e acabou atribuindo a cura a Maria, né? Então, você mexeu num lugar muito tenso agora, cara. Não era pra você mexer tão cedo assim nessas... É o fundamento da religião, né? Isso, olha só. É inegável que existe cura, Alisson. Sim, inegável que existe cura. Com certeza. A grande questão é... Alisson, abre pra gente aí, por favor, cara, 2 Coríntios. A galera, a gente pode ficar em João mesmo. 2 Coríntios... 2 Coríntios 11, 14, Alisson. Manda pra gente aí. 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Pesado. Aqui eu tô querendo dizer o seguinte. Quando a cura não glorifica a Jesus, essa cura não é de Deus. Então, se houve alguma cura em qualquer na sua trajetória, etc., que Jesus não foi glorificado por isso, essa cura não vem de Deus. Eu sei que isso incomoda você que está assistindo a gente aí, incomoda a gente aqui, me incomoda também essa afirmação, mas a questão é que existe um sistema maligno que quer nos manter preso a alguns sistemas religiosos.
Eu acho que até indo mais a fundo esse sistema que propriamente ele criou, né? Como é que é? Tudo foi meio que arquitetado para que ele, usando através dos artifícios que ele mesmo inventou. Ele quem? O diabo. E aí? E ele para tentar aprisionar essas pessoas dentro desses sistemas. Porque você concorda que uma cura que glorifica a vaca e não glorifica a Deus, pode acontecer, mas quem foi curado, entre aspas, pela vaca, não vai querer saber de Jesus. Esse cara vai continuar preso à adoração à vaca. Faz sentido isso? Sim. E até, não falando das demais religiões, mas até trazendo para um contexto do nosso meio, a gente vê aí alguns apóstolos, algumas figuras aí que vendem os seus paninhos ungidos, os seus olhinhos, que a pessoa atribui a cura ao olhinho e ao paninho e não a Jesus. Apóstolo. E muitas vezes a pessoa vai lá, é curada e vai embora para sua casa sem ter um relacionamento com Jesus, com a sua cura debaixo do braço. E também acabou não glorificando Jesus. É isso aí. Legal, tipo, bater essa estaca junto aqui, olha só, que a gente está desconstruindo não uma ou outra religião, a gente está desconstruindo todas as religiões. Nenhuma religião resolve o nosso problema com Deus e existe um sistema que não vem de Deus, um sistema diabólico para manter-nos aprisionados a esses sistemas, e aí a vaca vai curar. E aí se a vaca precisar curar para te manter preso no sistema da vaca, a vaca vai curar, não tem jeito não. Continuando, então vamos ler versículo 1, ô Alisson, como é que está na sua aí? Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Foi para onde que ele foi? Festa? Jerusalém. Para onde? Para festa? A festa dos judeus. Posso ir pra balada? Não. Mas Jesus foi pra festa. Pois é. E o que eu acho legal é Jesus foi pra festa. Jesus era festeiro. Jesus era festeiro. É isso tem mesmo. a festa boa, a festa ruim. É isso aí. E tem a festa que começa boa e acaba mal também. Tem a hora de sair. Às vezes você vai numa festa de família que você sabe que depois de 2, 3 horas ninguém mais vai nem lembrar do que está acontecendo na festa. Aí tá na hora de ir embora, talvez, eu não sei. Mas Jesus foi pra festa. Você já achou, Alisson, na sua jornada, que Jesus era mais carrancudão assim? Eu não sei, claro, a gente tem experiências ao longo da nossa jornada com Jesus, mas no começo, talvez no princípio, você achava que Jesus seria contra esse festa? Assim? Meu começo de caminhada, eu era santarrão, né? Eu achava que Jesus era da maneira como eu enxergava. Então, por quê? Falta de um fruto de um relacionamento. Depois que você começa a conhecer Jesus, você vê que ele estava numa festa que ele transformou a água em vinho, não é em suco de uva. A gente já conversou aqui no Então, a gente vai vendo que Jesus era igual a gente. Jesus era parceiro. Ô, Lucas, ele ia pro futebol se tivesse... Eu vi até um pastor já conhecido, já bem visto no mercado por ser um pastor mais voltado para jovens. E ele estava dizendo exatamente que o que ele tinha transformado a água em vinho, que está escrito na Bíblia, não foi exatamente vinho. Você não estava aqui no nosso repeat curso sobre isso? Não, a gente conversou, não sei se eu tinha citado ele, mas ele falou que era tipo um suco já mais fermentado. E eu quero saber como é que fica bêbado com suco, olha. Porque ele fala, mas já é outra discussão, não é essa de hoje? Bem rapidamente, eu já fui bêbado. E se eu tivesse bêbado e alguém viesse me dar suco de uva, eu ia vomitar. Não dá, não combina. Mas aí você volta lá para você ler lá porque a gente está falando tudo isso lá, tem todo um motivo para isso. É claro, só um parênteses, é claro que não estamos defendendo que você ir para balada, que a graça te faz entender qual é o lugar adequado para você estar. Eu devo ir ou não devo ir? Mas não é que aquele lugar é santo ou aquele lugar é profano. Se eu entrar no centro de macumba eu vou ficar contaminado. Isso não existe mais, isso acabou, isso não faz sentido. A grande questão é que o Evangelho nos permite entender, analisar se é coerente ou não a gente está numa festa X ou festa Y, etc. Faz sentido, Fran? Sim. Então não estou defendendo para você ir. Até porque as amizades influenciam. Sim, perfeito. É isso nossa aí. vida também. Sim. Perfeito. Alisson, do versículo 2 ao 4, por favor. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 pavilhões. Neste costumava ficar um grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água,
sarava de qualquer doença que tivesse. Olha só, vamos entender isso aí mais a fundo aí. Primeira coisa, você lembra, Alisson, o que significa Betesda? Betesda é Casa da Misericórdia. Casa da Misericórdia. Então a gente está falando que existia um lugar, que tinha um tanque, que o significado do nome do tanque, Fran, era Casa de Misericórdia. Só que exatamente a misericórdia, que teoricamente deveria ser a bandeira da casa, não existia. Porque era o primeiro que entrasse, seria curado. Tinha que ser casa do mais esperto. Ninguém tinha misericórdia. Ninguém tinha misericórdia da miséria alheia. Isso, a gente vai entender se isso era real ou não. Tá. Mas a história que a gente está contando aqui é essa. E aí o que eles acreditavam, como crendice popular, a gente vai entender isso aí, crendice popular levava eles a entenderem que o primeiro que pulasse lá. Como é que você imagina que era esse cenário, o Fran? Cheiro, clima, ruído. Porque vamos entender assim, era um lugar que todos os, vamos dizer assim, os miseráveis, os perna torta, o paralítico. Só gente zoada, né? Só gente zoada. O cara saía de lá para ir no banheiro, Alisson? Não, é isso que eu ia falar. Até mesmo esse paralítico, né? E com certeza os familiares, entre aspas, os amigos, pegavam o camarada que deveria ser um peso para ele, vou lá no tanque, coloco ele o dia inteiro lá como se fosse uma espécie de uma creche, deixa ele lá tardezinha, eu vou buscar ele lá. Bem, isso aí. Se vira aí. Se vira. Fica aí, se cuida aí, né? Como é que seria então, Fran? Nossa, seria bem estranho. Fedido, climão, um monte de gente. Um ambiente agradável? O ambiente seria totalmente negativo, né? Isso Se for pensar, um lugar... Pessoa desesperada por salvação, né? Por cura. Por cura. Na salvação dela, no caso, seria cura, né? Cara, olha, hoje o assunto tá tenso, hein? A gente vai para os comerciais agora, Herbalife, não? Volte já. Voltamos já. Cara, olha só, estamos nos deparando com um caso de crendice popular aqui. Não existe nenhum relato bíblico, outro relato bíblico que fala do poder milagroso de uma água, de uma corrente, seja o que for. Então, o que a gente crê é que era um sistema, foi criado um sistema até diabólico mesmo, a gente vai conversar mais sobre isso hoje, para manter esse povo preso nesse esquema aqui. Hoje em dia existe também, Alisson, você citou aí, eu quero ver você falar mais sobre isso, existe gente que pega artifícios físicos e coloca como questões espirituais, fitinha, paninho, almofadinha, vassoura, meia, vassoura. Infelizmente, nós temos visto esse tipo de prática e crescendo no meio evangélico. Óleo ungido? Ontem eu li um artigo de um pastor na internet e ele falava sobre um termo legal, que é a catolização do evangelicalismo brasileiro. Perfeito, grande frase. Porque antigamente aquilo que nós pregávamos contra, que são as fitinhas, peregrinações até os templos aí católicos, ou até mesmo espíritas, qualquer outra religião, hoje os evangélicos abraçaram isso aí. Então o termo evangélico hoje está perdendo o seu sentido, né? E porque as pessoas hoje estão vendendo olhinho ungido, toalhinha, vaga no céu, trízimo, e por aí vai. Eu tenho nojo, eu posso ter nojo dessas coisas, cara? Tem que ter nojo, eu tô com um ódio. 10 pro Pai, 10 pro Filho, 10 pro Espírito Santo. O trízimo. Então a gente está fazendo pior do que as pessoas estavam fazendo antigamente. Ô Lucas, e até um pouquinho mais além, que me disseram aqui que evangelho significa boas novas. Mas aí as pessoas tentam colocar tanto empecilho nessas boas novas, e como evangélico, mesmo significa o cara que vai mostrar as boas novas para todo mundo. Deveria ser, né? Deveria ser. É um cara que mostra só o lado difícil, ruim, pesado, e quando Jesus quer tirar tudo isso, né? É por isso que a gente não é evangélico. Olha que delícia. Exatamente. Não, é isso que eu falo mais sempre na família. A gente é crente. Crente em Jesus. Mas a gente tem que analisar uma coisa. Se existem essas pessoas, é porque tem público para isso. É isso aí. Então, graças a Deus, por algumas igrejas ainda se manterem fixas na palavra e glorificarem o nome de Jesus, porque é Jesus, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então,
Uma coisa que não dá para garantir, voltando à nossa exegese aqui do texto, é que as águas não se moviam. A gente não pode dizer que as águas não se moviam. O que movia as águas é que é a grande discussão. Se você quiser ser mais espiritualista, pode ser uma ação infernal de mexer a água. Porque fala que até o diabo se faz de anjo de luz, né? Exatamente. Olha só, isso que você falou. O diabo pode vir e se mostrar como um anjo de luz. Ele pode vir e se mostrar como parecendo uma aparência igual a da minha avó que morreu. Tudo para me manter preso a um sistema escravizador. Agora, historicamente, talvez o Alisson saiba disso, e tinha esse poço, esse tanque, ele foi criado para abastecer a cidade. Então, talvez uma corrente de água de vez em quando passasse por ali, de forma mais forte ali, sim, e a água se mexia ali. Sim. Então, que não se mexia, a gente não pode dizer. Agora, que se você pulasse lá, você seria curado, a Bíblia diz que isso não faz muito sentido, não. Enfim. É igual o filtro de galão que você tem na sua casa, na hora que você está tirando a água, por um certo momento ele fica quietinho derramando a água no seu copo. Daqui a pouco a bolha. É verdade. Mesma coisa. E é isso aí, exatamente isso. E aí, então mexia. Agora, criar um castelo em cima disso é que é o erro do homem, o erro humano aí. Agora, você imagina que a gente estava cheio de gente lá, né? Entupido de gente lá esperando isso. Quando mexia, essa bolha vinha. Imagina que seja o caso disso que o Alisson falou. Essa bolha vinha ou a água mexia. Todo mundo pulava, muita gente pulava. Ficava impossível de saber quem foi o primeiro que pulou. E quem foi curado. Né? E aí ninguém... não, eu não fui curado porque eu acho que eu não fui o primeiro. Um dedinho do cara caiu antes de mim ali. E aí ninguém era curado, mas ninguém sabia que não tinha ninguém que era curado e se mantinha nesse sistema. É que tinha uma câmera em alta resolução que pegava os milésimos para poder contar, igual tem no atletismo. E aí isso justificava a não cura. Eu não fui curado, ainda que eu tenha pulado, é porque eu não fui o primeiro. Cara, isso é muito infernal. Eu quero junto construir com vocês aqui a ideia de que existe uma força do mal mesmo para nos manter presos a sistemas que nos impedem de ver e ter um relacionamento íntimo com o Criador. Olha que loucura isso, cara. Vamos entender isso mais a fundo aí, cara. Outra coisa que é legal entender, desculpa estar fazendo tantos comentários sobre um texto pequeno aí, mas é muito rico isso. Esse sistema específico que foi criado para manter os defeituosos, os podres, do convívio dos perfeitos e agradáveis como nós. Então eles arrumaram um lugar para deixar os caras, foi o que você falou, né? Vamos largar o cara lá? Seria um desmanchão, né? Vou deixar o cara lá no desmanche lá e vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então, um sistema totalmente diabólico que assemelha o que a gente vê hoje. Se curar bem, se não curar, volta lá de novo. E naquela época as pessoas viam a deficiência física como se a pessoa fosse uma pessoa maldita. Foi o resultado de um pecado, exatamente isso. E aí abandona os caras longe da gente lá. Imagina como é que eles olhavam o tanque, né? Uma coisa que é importante disso que você falou é como eles viam que o defeituoso era fruto de pecado ou deles ou dos pais, é uma outra discussão que o texto vai trazer. Ele não podia entrar no templo. Então ele era privado até mesmo do relacionamento dentro do templo lá. O ponto principal, presta atenção que é legal isso aqui, o ponto principal do que a gente está falando é que esse sistema que existia nesse texto que a gente está lendo, e é o sistema que existe hoje em dia, é o sistema que premia, que coroa um mérito, é uma meritocracia. Então se eu sou o primeiro a pular, quer dizer, se eu sou o melhor dos piores, eu serei curado. E hoje em dia acontece isso do mesmo jeito, cara. Se eu sou um grande dizimista, eu serei abençoado. Se eu usei a roupa certa, eu serei abençoado. Não é isso, Demetrios? Com certeza. Minha mãe já foi minha mãe é de uma igreja desse feitio. A salvação é garantida pelos méritos, Alisson? De maneira nenhuma. Salvação única e exclusivamente pela graça. Efésios 2:8 vai falar que pela graça sois salvos. Isso vem de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Pronto. Presta atenção, olha nos meus olhos, você que está na sua casa aí. A gente recebeu e-mails de fora do Brasil já. Presta atenção, você que está assistindo a gente aí. Qualquer sistema religioso que coroa o seu mérito, qualquer sistema religioso que diz que para você ser salvo você precisa cumprir algumas regrinhas, é diabólico. Mandei muito mal? Foi forte. Foi muito forte. Foi forte.
é diabólica. Desculpa estar falando a verdade aí. Versículo 5, Fran, você é o nosso leitor da vez. É um pouco diferente do que eles estão Tem vendo. problema, manda ver. Achava-se ali um homem que, havia 38 anos, estava enfermo. Como é que você acha que esse cara se sentia, Demetrios? Com certeza. Eu ouvi uma... É que essa pregação tem um monte, né? Eu vendo vários pontos de vista. Não, eu quero saber como é que você acha que o cara de 38 anos nessa situação se sentia. Eu acho que ele se sentia um derrotado, porque ele via todo mundo passar na frente dele, e só ele ali, 38 anos, às vezes até o cara que estava mais tempo ali, né? Vendo todo mundo ser curado, mas ele nunca era curado. Okay. E sempre já tinha com certeza desistido de tentar aquilo ali. Eu acho que esse é o ponto principal e você já está acelerando, mas é isso aí. Ele já se viu um derrotado, cara. Tava ali porque não tinha para onde ir, tinha sido largado ali, tava ali, mas eu fico imaginando se eu estivesse na situação dele. A pergunta que eu faço para vocês e os irmãos de casa também, tem algo que está te incomodando há anos e você já perdeu a esperança de receber a cura? Existe algo que você já desistiu, parou de crer que é possível uma mudança, a esperança foi embora? 30 segundos para você pensar. É um assunto que você deve refletir e saber que hoje pode ser que você encontre a resposta para os seus problemas aí. Seus problemas acabam. Não acabaram não, mas agora você vai passar sozinho. Continuando agora de luz acesa, acenderam a luz do estúdio agora aí. Continuando, versículo 6, Demetrios. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ser curado? Você não acha essa pergunta muito óbvia, Demetrios? É óbvio pra gente, né? Pra caramba. Lembrando que a gente está aprendendo ao longo do estudo de João, Fran, que Jesus ele sempre faz a pergunta certa. Jesus sempre faz a pergunta que nos leva a pensar. Jesus, como um grande cara, como um grande professor, ele não dá a resposta, ele faz a pergunta, te leva a pensar. O que é engraçado é que ele faz, isso aí que você falou, ele faz a pergunta certa e quem responde sempre responde errado. Porque é que nem quando ele fala aqui, quando ele vai responder, ele responde tudo menos assim, menos que ele queria ser curado. Mas ele faz uma pergunta reflexiva. E aí eu não sei se eu estou exagerando, mas o fato dele estar deitado, leio, não ele estava deitado? Porque se eu tivesse nesse sistema, Alisson, e cresce de fato que aquilo ia me curar, eu estaria de joelho olhando para a água, assim, ó, esperando a hora de pular. Você não, Fran? Sim. Tava na beira da piscina ali, cara. Esse cara tá deitado no canto ali, ó. A piscina tá aqui, o cara tá deitado no canto lá. E Jesus chega e fala assim, ué, você não quer ser curado não, cara? O que você tá fazendo aqui? Por que você tá tão longe aqui? Você não quer ser curado? Você quer ser curado? Eu vejo uma pergunta mais nesse tom do que assim, você quer ser curado. É verdade. Eu acho mais assim, você quer ser curado mesmo? Tem ele certeza? olhou para aquela água tão longe, né? E olhou para ele, meio né? duvidosa, né? Você tem certeza? Cara, você fala, eu entendo essa pergunta como quer ser curado, porque, por exemplo, eu que trabalho em fábrica, eu vejo muitas pessoas que às vezes contraem uma doença profissional dentro da fábrica e ele dá graças a Deus pelo fato que ele vai poder se aposentar e não ter que mais enfrentar uma fábrica todo dia. Se você perguntar para uma pessoa dessa se ela quer ser curada, ela fala, não, eu estou recebendo meu dinheirinho do governo, eu posso ficar com a minha família, então ele não quer ser curado. E, infelizmente a gente vê em várias outras situações, pessoas até que estão com carências emocionais, que muitas vezes contraem alguma doença e ela se faz de vítima dentro da sua casa e o povo começa a paparicar essa pessoa. É o sentimento de autocomiseração. Sim, né? Daí ela fala, para mim é mais vantajoso eu não ser curada porque eu tenho atenção dos meus familiares ou de uma assistência do governo e para mim não é interessante ser curada. Então a gente vê também esse tipo de pessoas. Isso é muito sério, muito visceral também. É difícil de entender isso. O cara não se percebe assim. Sim. O autocomiserável, como você falou, você citou o exemplo aí, esse cara não se percebe assim. Ele começa a se perceber coitadinho, sempre eu. Isso tem um nome científico, CDM, Síndrome do Coitadinho de Mim. Vi num livro. Isso é isso aí, cara. Agora só, então Jesus olha todo mundo disputando as suas habilidades,
a meritocracia, né, o coroamento do mérito, e aí olha um cara deitado e fala assim, cara, você não quer ser curado não? E aí eu vejo Jesus entendendo alguém que já desistiu do sistema. Sim. Eu vejo Jesus olhando assim e falando assim, cara, seja por qual sentimento for, de autocomiseração, seja o que for, mas ele desistiu do sistema. Não ia funcionar para ele. Já tinha entendido, 38 anos depois, que aquilo não ia funcionar para ele. E aí cabe uma reflexão para a gente aqui, não existe transformação real se não houver compreensão do seu estado. Não existe transformação se você não entender o seu estado real. Ele sabia que era deficiente. E também se não houver, sabendo o seu estado, se não houver desejo de mudança. Concorda, Alice? Eu sei que eu estou encrencado, mas eu não tenho desejo de mudar. Agora, imagina, vamos refletir um pouco. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Então, provavelmente, ele tinha de 38 anos para mais, porque ele estava ali há 38 anos. Pelo menos, se foi de nascença, ele tinha 38 anos. Pelo menos 38 ele tinha, ou mais. Se ele tivesse mais, com certeza, ele já teria ouvido algum burburinho a respeito de Jesus. E outra coisa que a gente pode analisar também. Por mais que ele estivesse numa situação bem precária, 38 anos ali, cada dia ele podia avançar um pouquinho rumo às águas que estavam batendo. Então, talvez ele tenha se acomodado numa situação que ele parou até de rastejar para chegar no seu objetivo. São pessoas que perderam completamente a esperança. Mas eu acho isso de um lado ruim, mas de um lado, no caso que a gente está dizendo aqui, pode ser muito positivo você entender a inutilidade do sistema. Você concorda? Sim. O cara que já desistiu de lutar pela água ali, é porque ele entendeu a inutilidade, a impossibilidade. E eu queria dizer para você, querido, que você precisa entender. Você quer ser curado? Você precisa entender a inutilidade do seu sistema. Do sistema que você está. Do meu sistema. Do sistema que eu vim. Eu precisei entender a inutilidade do meu sistema. Você também, Alisson? A melhor coisa que pode acontecer para uma pessoa que está passando por uma dificuldade é ela entrar em crise. Porque a crise é o ápice do problema e vai fazer ela se mexer por um lado, ou ela vai desistir de vez, ou ela vai procurar algo que faça com que aquela situação venha mudar. Então, às vezes a pessoa está enferma, mas ainda ela não chegou no ápice da sua enfermidade e ela não percebeu que está doente. É igual uma pessoa que tem um câncer. O câncer está ali alojado dentro da pessoa, está crescendo silenciosamente, mas na hora que começa o caroço sair para fora, é onde ela vai ser obrigada a procurar a cura. Tem um amigo meu, coach, Douglas Castro, para fazer propaganda dele, ele fala assim, que algumas coisas, essas coisas que você está dizendo aí, está doendo, mas nem tanto. Está doendo, mas não dói o suficiente para que eu busque mudança. Aí até a hora que fica insuportável você busca. Versículo 7, Demetrios. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Só o 7. Ele começou com um discurso de justificativa para o sistema não funcionar para ele. Então ele diz assim, para mim não funciona porque quando as águas são agitadas não tem ninguém que me coloque lá. E aí você conversa com gente que está cara, o que a gente está falando com você é que está no sistema, mas não consegue ver a utilidade do sistema e não consegue sair do sistema. É para você que eu estou falando. Né, Fran? Acredito que a mesmice vai levar a algum lugar. Cara, não acredito, mas não saio daqui também porque não tem para onde ir, tá tudo certo. E ele ainda esse cara cria, e aí vale um ponto para a gente conversar, Alisson, que a cura necessariamente passaria por um mediador. Ele fala assim, não tenho ninguém que me coloque lá. Isso é um erro? Isso pode ser pode ser perigoso? A gente crê que a nossa cura passa pela mão de alguém? É muito perigoso, até porque ele era totalmente dependente de alguém, né? A situação dele dependia de alguém. Então, talvez essa busca por esse alguém e não vai encontrar, a pessoa às vezes não vai encontrar esse alguém, vai acabar conduzindo essa pessoa a Jesus, que é o único mediador. Talvez você esteja esperando uma ajuda da parte do seu vizinho ou daquele seu amigo rico, que tanto você fica fazendo planos lá na sua casa, mas eu venho aqui para te dizer uma coisa: a tua cura e a resolução dos seus problemas insolúveis
passam somente pela mão de Jesus. Ô Lucas, e vendo aqui, que nem quando ele diz isso para Jesus, como ele já estava num estado, parece que Jesus sabia da situação dele há 38 anos. Jesus conheceu ele desde que ele nasceu. Mas Jesus, ele esperou chegar num ápice de desespero. Às vezes ele nem era um desespero para poder agir sobre a vida Deus tem a hora certa de fazer, né? É verdade. Não adianta, né, querer... Isso que você falou é verdade, cara. Às vezes esperou ele desistir. Quando ele viu que não tinha mais jeito mesmo. O que o Alisson falou que acontece hoje, será, Fran? Será que as pessoas colocam pessoas para ser a ponte entre os homens e Deus? Por exemplo, o pastor, por exemplo, o papa, por exemplo, médium, por exemplo, sim. Maria, por exemplo. Isso acontece hoje? Hoje eu entendi, até porque eu sou leigo ainda, estou aprendendo. Estamos juntos nessa coisa. Mas eu entendi que não depende mais. Depende, igual o Alisson falou, de mim e de Deus. Então eu tenho que correr atrás dele, ou ele me acha, mas ele vai fazer por eu e ele. Não tem intermediário entre a gente. É isso aí, cara. E aí o texto que você citou tá onde? Um mediador? 1 Timóteo 2:5. Há um só Deus e há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém. Ponto final. Ponto final. Ainda que tenham irmãos queridos que nos ajudam na caminhada, Sim. mas não como mediador, como ponte mais. 8 e 9, Fran. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são e, tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Simples assim. Levanta, toma o seu leito, pega a sua cama e vai embora. Cara, o cara tá 38 anos, cara. Aí vem um cara esquisito. Passando por ali. E fala assim, levanta e vai embora, cara. E o pessoal devia conhecer ele, não devia, Lucas? Porque 38 anos sentado ali, é impossível o pessoal não ver o cara, ou não saber quem era o cara depois que ele estava andando, entendeu? É isso que vai acontecer, né? A gente vai ver na sequência aqui. E detalhe, sem o olhinho ungido, sem toalhinha, sem trízimo, sem nada. Pela palavra do 0800. Sem oração poderosa e cheia de gritaria. Agora uma dúvida, Lucas. Diga, queridão. Ora, aquele dia era sábado. Por que sábado? Boa pergunta, cara. Demetrios, por que sábado? É porque alguns estudiosos... Não, porque a Bíblia disse que era sábado, porque, né? Acho que essa é a questão. Ele especifica o sábado porque sábado era um dia em que todos supostamente deveriam entregar para Deus. E não podia levantar até uma certa quantidade de carga. E o pessoal era certo eles fecharem os comércios, fecharem tudo e ficarem nos seus lares, fazendo qualquer coisa menos trabalhar, né? O sábado era um dia santo que Deus estabeleceu para o homem de fato não trabalhar. Mas isso era uma figura no velho antes de Jesus. E aí Jesus vem para mostrar que eles estavam guardando o sábado errado. Vocês estavam fazendo errado isso. Aí ele vem de propósito. E uma dúvida também. É só para acabar com as nossas convicções, cara. Às vezes algumas coisas que vai acontecer na sua vida, Fran, na minha vida, que acontece na vida do mundo, Jesus faz de propósito só para tirar o nosso ponto de apoio, cara. Que eles tinham um ponto de apoio aqui no sábado. E Jesus falou assim, não tem nada a ver com o que você está falando. Fala, Demetrios. O sábado era um exemplo do que a gente devia fazendo todos os dias? Só por isso? É que o assunto é mais longo e mais profundo, mas de uma forma geral, o sábado é lindo, o sábado deve ser guardado. A discussão é o que é guardar o sábado. Porque a Bíblia diz que o sábado é Jesus. Então, o símbolo do descanso do sábado, que todo mundo deveria guardar o sábado, todo mundo deveria estar em Jesus. Jesus é o sábado. É isso, Alisson? Sim, o sábado é o descanso. É o que aponta para nós, aponta para Jesus, para que nós estejamos descansados nele. Por isso que por que Jesus operou muitos milagres no sábado? Porque era justamente o dia em que a pessoa deveria descansar em Deus. E até se você está vivendo uma situação de aflição, descansa no Senhor, que talvez com essa aflição nada tenha acontecido. Na hora que você descansa em Jesus, é a hora que Ele opera. Deus não trabalha na agitação. Isso é muito legal, cara, ele falar que... Lembra que ele estava falando que o cara acreditava que a salvação viria do esforço próprio. E Jesus cura no sábado para dizer assim, não é descansando que você vai receber a cura, não é trabalhando. Isso é muito louco, hein? E no caso até o paralítico estava descansando já, né?
Falou, agora eu vou parar de vez. Aí ele relaxou lá e... É isso aí. Mas ele estava descansando fisicamente, mas a sua fisicamente. alma estava aflita Tava ainda. aflito. Ele queria, ele É precisava porque da sentido, ele cura. parou de querer botar a mão. A dificuldade para nós seres humanos é você às vezes não receber a sua bênção, mas você olhar para o lado, todo mundo recebendo. Isso aí é doído para qualquer um de nós, nós que somos humanos. Inveja, né? É algo inerente ao ser humano. Cláudio Duarte, ele fala um exemplo, né? Que é mesmo exemplo de você estar passando por uma rua, aí você passou por uma nota de R$100 e atrás alguém grita, eu achei uma nota de 100. Aí você fala, mas gente, eu acabei de passar pela nota de não peguei a nota. Se ninguém tivesse pegado, não tinha problema. O problema é que o cara pegou. É. Né? Mas olha só, enquanto a religião exige que o homem faça para receber, o verdadeiro cristianismo é receber sem ter feito nada. Jesus nos amou sendo nós ainda pecadores, Romanos fala isso. Cara, isso é lindo. Isso é motivo para a gente ficar em pé e dançar o hula aqui junto aqui, cara. A religião diz que a gente precisa fazer vários pequenos sacrifícios para ser aceito por Deus, enquanto o evangelho real diz que Deus se sacrificou pelo homem. Olha que coisa legal, cara. Isso é muito profundo. Enquanto estava todo mundo... E olha o ponto alto disso aqui, olha que legal isso, cara. Enquanto estava todo mundo preocupado, fazendo aquilo que Jesus não mandou fazer, Jesus passa por trás deles. Olha que loucura isso, cara. E aí é uma reflexão para nós, Alisson. Os grandes eventos, os grandes ativismos, coisas que Jesus não mandou fazer, aquilo que Jesus não mandou fazer, me perdoe a palavra, não vou falar. É uma chatice. Cara, estou perdendo tempo olhando para a água que Deus não mandou fazer, enquanto que Deus está passando nas minhas costas aqui, eu não estou vendo, cara. Quanta energia gasta, Fran? Quanto tempo gasta, Demetrios, fazendo o que Jesus não mandou fazer, cara? Com certeza. Não dá um ódio, Alisson, olhar para trás e falar assim, cara, quanto tempo eu perdi fazendo isso que não tem nada a ver com intimidade? Quanto sacrifício, quanto joelho gasto andando de joelho por aí, quanto dinheiro colocado com intenção de receber algo, sendo que tudo isso vem de graça. Que loucura, cara. Misericórdia, né? Meu Deus do céu. Tem uma frase do Ricardo Agreste, ele fala assim, a maior obra de Deus não é aquela que ele vai fazer através de nós, é aquela que ele vai fazer em nós. É a obra que ele vai fazer em nós. Você, Fran, vai salvar muita gente, cara. Muita gente vai conhecer Jesus de verdade. Você não vai salvar ninguém. Muita gente vai conhecer Jesus de verdade através da sua vida. Mas muito mais do que isso, é a obra que ele está fazendo no seu coração. É o Fran canalha, é o Fran ciumento, invejoso. Não é só o Fran, o Lucas também. É essa obra de transformação do nosso coração. Muito louco isso. Imediatamente a reação dele, qual que foi, ô Ele, porém... No versículo ainda, no versículo que você leu ainda. Qual? Do 10? A primeira reação dele foi a obediência. Ele pegou a cama, a maca, não é isso? Isso. E começou a andar como Jesus tinha mandado. Então a obediência é a marca da transformação. Continua lendo no 10 até o 13, Demetrios. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, é sábado, a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu, o homem que me curou me disse, pega a tua esteira e anda. Então lhe responderam, quem é o homem que mandou que tomasse a tua esteira e andasse? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Cara, olha só que legal isso, cara. É muito legal isso. Primeira coisa é que ele obedeceu a Jesus mesmo indo contra os mandamentos da religião dele. Ele era judeu. Mesmo indo contra os mandamentos da religião, ele obedeceu a Jesus. E parece que foi meio de propósito, né? Pega a esteira, né? Porque ele podia sair andando e o negócio estava sujo ali, né? Mas ele falou, pega a esteira e anda. Aí nisso o pessoal já... Ô Demetrios, você teve alguma crise como essa do cara aqui, de obedecer à religião ou obedecer a Jesus? Já. Como é que foi isso, cara? É porque quando você obedece a Jesus, automaticamente você vai deixar o religioso ou o mundano estressado, de algum sentido. Tanto no sentido de você mudar uma coisa que para o mundo é absurdo, você mudar,
mas você falar que você mudou por Jesus. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens? Ou... Sim, com certeza. Com certeza. Os homens se iram pelo fato de muitas vezes você receber algo pela graça. A tendência do religioso é que ele fica irado pelo fato da bênção que você recebeu não ter passado pelos sistemas que ele inventou. Exatamente. Ou não foi ele que fez você camarada fica curado. irado. Cara, Como que o camarada foi curado sem ser pelo meu paninho, sem ser pela imposição das minhas mãos? Ele fica louco. Cara, é porque pro escravo do sistema, Alisson, mais importante do que a cura é o legalismo. Sim. É isso exatamente o que você está dizendo. Cara, olha, você pensou o seguinte, cara, ninguém foi lá dar um abraço no cara. Nada. Ninguém foi lá fazer um abraço, dar um abraço de urso no cara e pular e dizer, cara, você foi curado. Não! Os caras falaram assim, não pode curar no sábado. Mas o cara tá 38 anos, escravo, doente. Cara, isso vai acontecer, Fran. Desculpa te falar isso pra você. É ótimo. Desculpa te falar isso, mas as pessoas vão te criticar e ao invés de se alegrar com a sua nova vida. As pessoas vão criticar você quando, Demetrios, você vai ser criticado. Você já passou dessa fase, está no tempo que você está caminhando aí. Mas as pessoas vão te criticar. Como assim você está saindo do sistema? Como assim você está abandonando a religião? Eu posso falar porque eu fiz parte, né? Quando você faz parte, você pode falar mal à vontade. Eu penso assim. Pelo menos da minha, né? Pelo menos da minha. É a minha, eu posso falar. Eu fiz a primeira comunhão na igreja católica e eu tive padrinho, entendeu? E se vier lá, tem que fazer o ensinamento. E você não pode casar, por exemplo, se você não fizer tudo isso. Sabe, é um sistema que não tem por que falar que... Não tem por que eles ensinarem isso. Não tem nada na Bíblia, sabe? Você passar por tudo isso, chega aqui... Não é nada de que você aprendeu, me desculpa. Aí você fala, cara, mas o que eles estão ensinando naquele lugar? Mas isso que você falou é mais leve, tem coisa muito pesada que coisa isso. pior, né? O homem salvo pela graça, e eu acho que o Alisson vai saber bem disso, ele muitas vezes é constrangido a voltar ao legalismo. Tô errado, o cara foi salvo pela graça. Gálatas, não. A tendência do ser humano é ele querer fazer com que algo aconteça pelos seus próprios esforços, né? Porque aconteceu no Éden. O camarada Adão e Eva pecam e a primeira coisa, ele foi lá querer fazer folha de figueira. Ou seja, foi querer com as suas próprias obras fazer algo que iria ficar moído em 2 dias. Não ia prestar para nada. Mas vem Deus com a sua infinita graça e mata um cordeirinho lá e faz peles de animal para ele, para poder colocar algo durável, algo que esquentava, algo de primeira qualidade. Cara. E aqui fala também da parte que você tinha falado no último domingo, né? Quando Jesus fala, levanta-te, toma o teu leite e anda. Então não foi ninguém que mandou Jesus fazer assim, igual você falou, de te ordeno, que faça isso, que faça aquilo. Aqui mostra que quem ordena alguma coisa, quem faz é ele, não é ninguém que pode fazer. É isso aí, cara. E aí o símbolo da miséria dele, que era a maca, que ele não precisaria mais da maca, certo? Que estava curado agora. Ele levou com ele como bandeira daquilo que Deus fez na vida dele. Foi levando aqui, ó, bota uma maca no ombro aqui, ó. Não precisa. É o cara andar com a cadeira de roda nas costas, né, cara? É o cara ser, né? Isso é muito legal. Mas é porque a gente é esquecido. Por isso que Jesus institui a Santa Ceia, para a gente sempre estar lembrando o sacrifício dele. Por isso que Deus tocou a coxa de Jacó quando ele virou Israel, para lembrar que você andava errado nessa vida, pra você não voltar a andar daquele jeito de novo. Vou colocar você mancando. E no caso do paralítico aqui, você vai sempre olhar aquela esteirinha lá na sua casa, vai lembrar que você ficou 38 anos na beira de um poço e um dia alguém apareceu e de graça concedeu a sua mobilidade novamente. E a gente não deve exatamente esquecer, cara, a gente não deve esquecer daquilo que Deus fez. Você é ex o quê? Não precisa responder. Você é ex o quê, né? Porque eu sei que é o normal em testemunho, né? Eu sou ex isso, mas de fato eu sou ex-adúltero, ex-devasso, conheço ex-prostituta, ex-homossexual, conheço ex-gordo, conheço... Ex-gordo é importante. Ex-gordo. Porque a gente não tem que ter vergonha daquilo que a gente era, porque a gente não é mais. O maior é o poder de Deus que transformou a gente, né, cara? Versículo 14, Fran. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe, olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Cara, ele foi pro bar comemorar, ele foi fazer o quê? Foi pro templo.
Ele foi pro templo agradecer, né, cara? Que ele não podia entrar. Essa é a sacada. Primeira coisa que ele foi agradecer no templo. Então, a primeira coisa, o fruto de um coração grato é adoração. Ele foi adorar a Deus, o contexto que ele conhecia ali era esse. Aí Jesus fala assim, primeiro assim, ele fala assim, não peques para que não aconteça algo pior. Pare de pecar, Jesus falou. Jesus mandou ele sair voando, Fran? Não. Ele falou assim, pare de pecar. Por quê? Porque é possível não pecar. Então você que está assistindo a gente, quer dizer que é possível não pecar, né, Demetrios? Com certeza. Né, Demetrios? E aquilo lá que eu fiquei sabendo? Aquilo lá você deixa em off aí, não fala. É possível então não pecar. Mas e que possivelmente também a sua enfermidade tenha vindo algum pecado, alguma coisa errada que ele possa ter feito. E Jesus, que a gente aprende aqui também, que cada graça que nós recebemos de Deus, cada mimo que nós recebemos de Deus, imputa sobre nós uma responsabilidade a mais perante Ele. É aquilo que ele fala, quem muito recebeu, mais é cobrado. Então, como ele tinha recebido uma graça muito grande, que é de receber a sua mobilidade novamente, Deus fala, não faz, porque senão pode acontecer coisa pior. Você está num patamar superior dos demais agora. E a gente, eu não sei se você concorda, olha, eu acho que quando ele fala também, somando isso que você está falando, que quando acontecer coisa pior, ele ir pro inferno. Isso. Porque assim, ele foi curado, mas o fato de ter sido curado não quer dizer falar, que ele às foi vezes salvo. não era nem uma coisa física, né, que Jesus falava que ia Isso. acontecer. Então assim, cara, ok, porque milagre não salva ninguém, cara. Sim. Eu conheço gente que foi curada por Jesus e tá indo pro inferno. De novo, Adão e Eva estavam no ambiente perfeito. Pronto. E pecaram. Amém. Versículo 15. Bom, esse ponto que o Fran falou, só quero salientar isso, cara, é que a questão do... Ele poder entrar no templo, cara. Jesus restaurou, num contexto ainda que religioso, mas ele restaurou a possibilidade do cara de ter acesso a Deus de novo, cara. O acesso a Deus só foi possível, Jesus que proporcionou isso. Isso é uma delícia, cara. Imagina, 38 anos sem entrar, vamos dizer, entre aspas aqui, porque não é a compreensão correta, mas entre aspas, sem entrar na intimidade com Deus. 38 anos e agora ele podia de novo. É porque no Velho Testamento, não mais, no Velho Testamento, o templo era o símbolo da presença de Deus. Sim. Hoje já não cabe mais isso, a gente já conversou sobre isso. E aí no versículo 15, Alisson. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Jesus foi lá e partiu e fez isso aí. Ou seja, o cara virou um evangelista. Na hora, na sequência. Quem tem experiência com Deus não tem como ficar calado. Às vezes eu vejo as pessoas foram curadas, foram restauradas mediante Jesus, e às vezes aquilo cai na mesmice e se esquecem da esteira que elas deveriam carregar e acabam ficando caladas diante das outras pessoas da obra que Deus fez na vida delas. E você fica desesperado para falar. A coisa, gente quer quando é exatamente isso. Às vezes no primeiro momento ela vai, mas depois cai em esquecimento, como se não tivesse acontecido nada. Eu lembro que quando você acaba de se converter que nesse cara aqui, você não dá um mata-leão em quem não quer crer, porque você tem medo de ser preso mesmo, mas a vontade é bater em todo mundo, você tem que crer. E a pergunta que eu nos faço é, nós temos voltado aos nossos antigos amigos, família, etc., para contar aquilo que Jesus tem feito na nossa vida? Que é uma coisa que Deus me cobra sempre isso. Como é que está essa relação? Porque depois que você crê, Fran, o seu problema está resolvido, amém. Mas e os outros amados que ainda não creem ainda, né? Como é que tem feito isso, Demet? E eu acho que todo mundo fica em débito com isso. Porque a gente recebe uma graça tão grande, às vezes a gente acaba até inconscientemente sendo ingrato com o que Jesus nos deu. Mas eu acho que tem que ter muito mais esforço e empenho em da gente fazer isso. Eu mesmo, eu sei que eu me cobro muito a respeito disso, porque eu sou falho nisso daí. Né? Só você. E muito de conhecimento mesmo, né? Igual você falou. Muitas coisas aqui, nesse pouco tempo que eu tô aqui, eu vejo que eu nunca vi antes, que eu nem imaginava. Nunca tinha parado um dia na minha vida para ler uma parte de João, para eu entender alguma coisa, jamais. Mas o que é legal, assim como ele fez aí, o que ele voltou para dizer? Ele voltou para dizer o que ele sabia, que era o quê? Quem me curou foi Jesus. Muito simples. Ele tinha voltado porque ele não sabia, né? Ele não sabia e voltou. O que eu estou dizendo assim para você,
que está dizendo que não conhece tanto ainda, vá a aos seus queridos, aos amigos, etc., ou quando tiver oportunidade lá no seu trabalho, etc., e diga o que você sabe. Eu não sei muito, mas o que eu sei é, cara, Jesus transforma. Jesus está me transformando. Está me transformando. Jesus, cara, é simples, não tem muito, não tem que frescura, não tem que fazer grandes, né? Porque eu já vi pessoas salvas, receberam transformação da parte de Jesus, as pessoas perguntam, o que aconteceu com você? Realmente, agora eu me disciplinei, eu estou melhor. Não fale de Jesus, não fale que quem fez a obra em você foi Jesus. Isso tem que ser a primeira coisa da nossa vida. Amém. Pergunta final. Você ainda acredita naquilo que o homem pode fazer, na força do homem? Ou você não acha que está na hora de se render e experimentar a graça de Deus, a salvação de Deus na sua vida? Por você mesmo, né? Sem precisar de ninguém. E nessa jornada a gente está aqui para ajudar. Sim. Se quiser, manda e-mail. Qual que é o e-mail, Fran? Não sei. Ele trola todo mundo com essa pergunta. Eu pergunto você. Qual é o e-mail, Larissa? Evangelho Simples. Evangelho Simples. A dica. Tem a dica lá, fale com. Fale com @evangelhosimples.com.br. Pronto, manda e-mail. Nossa oração de olho aberto por você, queridão, e por nós aqui, é que a gente possa exorcizar o demônio da religião. Tô brincando, agora exagerei. Que a gente possa... certo mesmo, isso mesmo. Mas que a gente possa tirar da nossa jornada aquilo que é religião para ter um relacionamento íntimo com Deus mesmo. Isso possa acontecer com você. Porque é uma jornada, não é de uma hora para outra, assim, cada dia mais, conhecendo mais, se rendendo mais, aprendendo mais. Que isso possa acontecer com você e a gente está junto nessa jornada aí. Que se precisar da gente, manda um e-mail, se for perto a gente pega o avião e vai. Se não der para chegar de avião, a gente vai de canoa. A gente quer somar com você nessa jornada aí. Amém? Amém. Reflexões finais, Fran? Muito feliz, nunca tinha participado. Estou começando Tá mesmo. convidado aqui oficialmente. Semana que vem vai vir o Fran e a Steph. A Steph, você está assistindo a gente aí. Você vai vir semana que vem sentar nesse sofá aqui. Demetrios, considerações finais? Pega essa esteira e anda. Pega a esteira e anda. Profunda, hein? Boa. Alisson? Apenas deixar um versículo. As pessoas às vezes não têm muito hábito de ler Antigo Testamento. Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne seu braço e se aparta do coração do Senhor. Na verdade, esse versículo quer dizer que não é que eu não posso confiar no Lucas como meu amigo, no Fran ou no Demétrio. Na verdade, isso fala que nós não devemos depositar a nossa esperança naquilo que eles podem fazer por nós. Devemos confiar somente no Senhor. Então, crer que só Jesus pode ser o seu Salvador. Valeu! Tchau! Tchau.